Vamos lembrar um pouquinho, né, que Marcos é aquele João Marcos que também foi amigo, né, conheceu Pedro, conheceu o apóstolo Paulo, Lucas, que é mencionado por Lucas em Atos também. E Marcos, ele escreve o primeiro evangelho, né, o primeiro relato sobre a boa notícia de Cristo, é Marcos quem escreve. Depois vem os outros evangelhos sendo escritos e o último, o evangelho de João. Marcos escreve o seu evangelho para uns leitores gentios, especificamente gentios. Quando eu falo gentil, lembra que eu estou falando para pessoas que não são judeus. Gentios e provavelmente gentios que moravam em Roma, gentios romanos, tá certo? Qual que é a fonte, né? Quem que fornece informações para Marcos a respeito da vida de Jesus? O apóstolo Pedro. Pedro, ele é a testemunha ocular que fornece, portanto, uma grande parte, né, segundo comentaristas, historiadores, grande parte das informações que Marcos relata. Então, Marcos é o escritor e Pedro é o fornecedor da narrativa e de contando o que ele viveu com Cristo. Provavelmente é Marcos, então, que organiza tudo aquilo que Pedro estava fornecendo de informação, como testemunha ocular do ministério da vida de Jesus. E Marcos faz o quê? Lá no capítulo 1, versículo 1, ele fala que ele está escrevendo o princípio do evangelho acerca de Jesus, que é o Cristo, Filho de Deus. Nas nossas traduções não está desta forma, mas estudando os comentaristas, nós traduzindo melhor o texto do grego para o português, tradução em que sentido? No sentido de explicação, porque nós lembramos que Cristo é um título, não é um nome. Então, para nós brasileiros, né, ocidentais, quando a gente fala de Jesus Cristo, às vezes soa para alguns que não conhecem, Cristo é o quê? Um sobrenome de Jesus? Não, Cristo é o ofício, é o título que Jesus está sendo conhecido. Cristo é a promessa. Então, o evangelho é justamente que o Cristo agora nasceu, né? Ele veio como o eterno que se tornou carne. Então, princípio do evangelho, princípio da boa notícia, essa boa notícia ela é acerca de Jesus, este Jesus que não é qualquer um, que é o Cristo e que é o Filho de Deus. Então, Marcos, ele desenvolve toda a sua narrativa para mostrar essa identidade e essa natureza de Jesus. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. Qualquer dúvida, vai colocando aí, fazendo observação no chat aí, tá bom? Então, vamos retomar. Algumas coisas importantes para a gente lembrar. Um dos auges dessa revelação acontece, deixa eu ver se eu consigo fazer isso para vocês verem aqui. Eu vou voltar um pouquinho aqui, ó. Em Marcos 8, do 27 em diante, essa confissão que você está vendo na tela, que é a confissão de Pedro, quando Jesus tem aquela conversa, quem dizem que eu sou? E Pedro fala, o Senhor é o Cristo, e lá em Mateus relata o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Essa confissão é justamente uma revelação do Pai da identidade de Jesus para Pedro e para os apóstolos. Era justamente isso que Marcos está querendo passar e que Jesus estava querendo que eles entendessem. Quem ele era? Ele era o Cristo. Ele é aquele que veio como rei, sumo sacerdote, profeta, salvar a humanidade, resolver o problema maior da humanidade, que é o afastamento da humanidade do Criador. Quem podia fazer isso? Somente o Cristo, o Filho de Deus. E a partir disso implantar o reino que tem início no coração do ser humano salvo e da igreja, e que vai ser consumado na segunda vida desse Cristo, desse Messias, que é que nós esperamos a volta, a segunda vinda de Jesus, que é o Cristo, Filho de Deus. Seremos inseridos, portanto, e faremos parte desse reino eterno, essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa expectativa. Então, se a gente prosseguir aqui, ó, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Qual que era o grande problema? Lembre, por favor, todas as vezes que eles entendiam que Jesus era o Messias, o Cristo, a concepção deles de Cristo e Messias não era aquilo que Jesus estava ensinando eles.
Jesus estava mostrando que ele era o Messias, mas o Messias que ia sofrer. O Messias sofredor. O Messias de Isaías 53, que seria rejeitado, que padeceria, que morreria pelos injustos, o justo que morreria pelos injustos, o servo sofredor. E essa concepção de que o Messias sofre era muito difícil para os discípulos entenderem. E então, apesar da revelação de Deus para Pedro, isso não cai a ficha e não entra, não assenta no coração dele definitivamente. E Marcos continua relatando, então, tudo que Jesus está fazendo, e isso vai culminar depois no final do Evangelho, na revelação final que vai autenticar realmente quem Jesus era. Nós vamos saber aonde? Na ressurreição, tá bom? Tô dando spoiler aí, antecipando, mas vamos lá. E aí, no capítulo 9, outro auge, né, da revelação é a transfiguração de Jesus, que é justamente uma antecipação da glória, tanto uma antecipação da glória que Jesus terá, como algo que fala da glória que Jesus deixou. Ele deixou a glória eterna, se fez carne, e ele vai retomar essa glória futura. Né? E dali na transfiguração, essa glória aparece, ela resplandece ali para os discípulos. Então, eles têm um outro nível de revelação ali de Jesus. Então, vamos prosseguir, né? Marcos 11, a gente vai aqui, 9, perdão. Aí continua, vamos continuar aqui, deixa eu ver. Jesus trata de uma questão. Lembra que os religiosos estavam sempre tentando armar para Jesus, pegar Jesus em situações difíceis para poder menosprezá-lo diante da multidão ou desautorizá-lo da sua autoridade, e eles não conseguiam, porque existe uma sabedoria vinda do próprio Pai para Jesus, não é isso? Vimos a questão do jovem rico ali, a questão das riquezas, né? A gente viu tudo isso aí, tá certo? Vimos uma discussão banal dos discípulos de quem era o maior, e Jesus ensina que o maior no reino deveria servir. A cura do cego de Jericó, a gente viu também. E nós vimos, na última vez que a gente esteve junto, nós vimos a entrada de Jesus em Jerusalém, e as pessoas ali recebendo Jesus quase como um ato, ou na verdade como um ato de rei, de coroação do Messias. Cantando, portanto, Hosana, bendito que vem, em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana na maior das alturas. Isso está acontecendo quando ele entra em Jerusalém. Depois disso, Jesus sai de Jerusalém, né? Ele passa no templo e vai embora para Betânia, para uma cidade perto de Jerusalém ali, tá? E ele fica ali em Betânia. Aí nós vamos começar, a partir de hoje, no versículo 12, ver como que vai continuar a narrativa de Marcos, tudo bem? A respeito de Jesus, que é o Cristo, o Filho de Deus. Então vamos lá, Marcos capítulo 11, versículo 12 a 18. Mas antes, como eu tenho feito, uma ideia central desse texto que a gente vai ler, está na sua tela aí, olha só. Esse texto, ele vai falar especificamente de dois atos proféticos, simbólicos, a gente pode chamar de qualquer jeito aí, tá? Profético, simbólico, é nesse sentido aqui. Um relacionado à figueira, que é amaldiçoada, a gente vai ver, Jesus amaldiçoa ali, ele traz uma palavra para uma figueira, uma palavra negativa, a gente vai entrar um pouquinho nisso hoje. E o templo dos judeus, em Jerusalém, é condenado também. Então, a figueira seca, gente, olha que interessante, a figueira seca que se seca, que Jesus amaldiçoa ali, né, é o único milagre. Por que milagre? Porque é uma intervenção sobrenatural negativo. Né? Não foi para produzir algo bom e benéfico, foi justamente para não produzir. Em Marcos, e representa destruição. Mas por que Jesus faz isso? Tem que entender. Ele está falando de forma metafórica, simbólica, profética. Existe um sentido que Jesus quer ensinar para mostrar para os discípulos que vai existir também uma destruição do templo devido à apostasia do povo. O que é a apostasia? É o deixar a fé, abandonar a fé. Como o povo judeu abandonou a verdadeira fé em Deus,
vai existir então uma destruição, tipo um julgamento de Deus sobre o povo na época que aconteceu, tá certo? Tanto a figueira quanto o templo retratam o juízo divino contra o povo de Israel, que rejeitou seu Messias e profanou o templo. Olha só, então é disso que se trata esse texto que nós vamos ler e comentar. Ler expondo o texto juntamente com vocês, ok? Então, versículo 12. Olha só. No dia seguinte, lembra que ele foi para Jerusalém, foi recebido com hosanas e tudo. Aí ele vai para outra cidade, retorna agora, quando saíram, ele sai, estava em Betânia, ele sai de Betânia, e aí acontece aqui uma observação interessante de Marcos. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. É interessante essas notas, né? Qual a necessidade de Marcos em colocar isso? Gente, é muito importante para o estudo chamado na teologia de cristologia, o estudo da pessoa de Cristo. Lembrar que Jesus, ele se encarnou, ele realmente viveu como ser humano. E ele foi, de certa forma, vulnerável, né? Da mesma forma que nós, seres humanos, somos vulneráveis a algumas coisas. Então, nós temos fome, nós precisamos comer, senão nós vamos morrer, podemos morrer de fome. Então, Jesus, ele sentiu coisas que todo ser humano, a fome, o frio, o calor, o desgaste, o cansaço, tudo isso, Jesus, encarnado, o Verbo eterno que se tornou homem, ele passou. E alguns evangelistas, como a gente está vendo, e principalmente depois, mais para frente, João, nas cartas, indo contra algumas heresias que já estavam entrando dentro da igreja, eles fazem questão, então, de mostrar a humanidade de Jesus, tudo bem? Essa natureza humana de Jesus. Então, Jesus, ele teve fome. E vendo de longe, olha só, Jesus vendo de longe uma figueira com folhas, ele foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas. Por que Jesus não achou nada nessa figueira? Será que Jesus foi procurar realmente comida? Parece que sim, a princípio sim, mas a ida de Jesus à figueira, ela tomba para um outro nível. Não é mais uma questão de fome só de Jesus. Começa agora a ser algo sobrenatural, uma intervenção simbólica, profética e um ensino de Jesus a respeito de algumas coisas. Isso é importante como a narrativa ela muda em relação à perspectiva da figueira aqui. Então, tudo bem, ele teve fome, ele vai lá na figueira, não acha nada. Por que ele não acha nada? No versículo 13 ainda, olha lá. Porque não era tempo de figos. Mas peraí, então a pergunta é a seguinte, Jesus era da região, ele conhecia as estações. Jesus sabia que não era tempo de figos. Então, o que Jesus foi procurar na figueira? É uma incógnita aqui. Né? Então, eu vou fazer alguns comentários aqui com você, para a gente tentar entender, esclarecer esse mistério aí que está acontecendo. Olha só, versículo 13. Preste bem atenção na observação aqui no destaque dos comentários. Segundo Osborne, que é um teólogo, um comentarista de Marcos, inclusive, esse é um trecho difícil, pois, em certo sentido, por ser o mês de março, então era mês de março lá em Israel, em Jerusalém, naquela região, mês de março, né? Era a época dos figos precoces. Então, essa época aí era a época de figo precoce. O que é isso? Embora os figos maduros só aparecessem em maio, eram tipos ali de figos que apareciam antes do tempo, né? Que não estavam maduros ainda. A gente vai ver. Então, portanto, Marcos acrescenta a observação ausente em Mateus de que os figos precoces ainda não estavam maduros o suficiente para ser consumidos. Por isso que ele encontra só folhas. Ele não encontra os figos precoces, que ele vem antes do tempo dos figos
no momento realmente da produção maior daquela figueira, mas eram figos que poderiam já estar prontos para um consumo, esses figos precoces. Mas, olha só, ainda não estavam maduros o suficientes para ser consumidos, então só tinha folhas. De acordo com Marcos, Jesus sabia disso. E, portanto, realizou essa ação de modo proposital. O que Jesus, então, vai fazer com a figueira, gente, presta atenção, não é uma fala emocional, irada como ser humano, bravo com a figueira. Não, Jesus não tem isso. Ele tem um temperamento totalmente controlado pelo Espírito de Deus. Então, essa atitude de falar o que ele vai falar para a figueira não tem nada a ver com uma questão pessoal mais. Vai falar de forma simbólica o que Jesus está querendo dizer depois, até mesmo depois com o templo, a gente vai ver. Então, olha só, esse não era tempo de figos, mostra que Jesus não amaldiçoou a árvore por raiva, mas como um ato simbólico, planejado, que ele esperava que seus discípulos compreendessem. Jesus esperava a compreensão dos discípulos e espera a nossa compreensão, tá bom? Então, vamos lá, vamos tentar compreender o que está acontecendo aqui. Olha lá, vamos de novo aqui, ó. Porque não era tempo de figo. Aí mais uma observação. Conforme David Garland, um outro comentarista, o que está em questão não é uma árvore infrutífera, mas o templo. Presta atenção. O que está em questão não é a árvore figueira ali infrutífera, mas o templo vai entrar em questão. A palavra tempo, não era tempo, olha que interessante, de fruto, não é o termo botânico para a época de frutificação, mas o termo religioso usado em Marcos 1, 14 e 15, que denota o tempo do reino de Deus. A figueira infrutífera simboliza o templo estéril, a vida religiosa vazia, que rejeitou o Messias de Deus. Esse é o que Jesus está passando no final de tudo isso que a gente vai ler. Então, essa palavra aqui, tempo, porque não era tempo de figos, essa palavra tempo não é o tempo, no grego, usado para o tempo botânico, do tempo de fruto. É uma palavra mais religiosa no Evangelho do que uma questão botânica. No grego, gente, a palavra tempo, nós temos 3 palavras para falar tempo. Nós temos a palavra cronos, de onde vem cronologia, cronológico, né, a datação de horas, né, cronológicas, o cronômetro. Nós temos a palavra kairos e nós temos a palavra hora. Tá? Hora, no sentido, é outra palavra para tempo. Cada uma dessas palavras, ela denota algum sentido diferente da outra. Essa palavra aqui é cronos. E se fosse falar de tempo, de estação, de figueira, não era essa palavra que seria usada. Quando Marcos usa uma palavra que não era usada, ele está querendo justamente mostrar que há uma questão simbólica, uma questão religiosa envolvida aqui, de um tempo, de uma oportunidade de Deus, de uma estação, não uma estação física, mas uma estação espiritual de algumas coisas que estão acontecendo. Então, isso sugere para nós isso, tudo bem? Versículo 14. Então, Jesus disse à figueira, olha só, nunca mais alguém coma dos seus frutos. Então, ele vai lá, Jesus tem fome, vai na figueira, sabe que não era tempo de figos, encontra só folhas, e mesmo sabendo que não era tempo de figos, ele amaldiçoa a figueira. Ele diz para a figueira, olha, figueira, você nunca mais vai produzir. Você vai estar sentenciada a secar, a não haver produção, não haver vida mais em você. Mas o que Jesus está fazendo? O que ele tem contra a figueira? Nada. A figueira é só agora um símbolo profético para simbolizar a vida religiosa de Israel, que também vai secar. Que é isso que a gente vai ter que entender, que Marcos está querendo mostrar. Então, olha só. Jesus aproveita para realizar, então, um ato
simbólico, considerado o único milagre negativo, a destruição de uma figueira. E os discípulos de Jesus ouviram isso. E depois disso, o que eles foram? Foram para Jerusalém. Estavam saindo de Betânia para Jerusalém. Isso acontece ali. Quando Jesus chega lá em Jerusalém, ele entra no templo. Olha lá, vamos mais uma anotação aqui. Ao aproximar-se do templo, o que Jesus deveria encontrar no templo, onde a vida espiritual e religiosa do povo de Deus chamado Israel acontece, ou deveria acontecer? O que Jesus deveria esperar? Uma vida ativa, compromisso, fé, devoção. Você não concorda comigo? Jesus deveria ter encontrado um Israel, lá no templo, produtivo espiritualmente. Mas, em vez disso, o que ele encontra? Um povo infrutífero, do jeito que ele encontrou a figueira. Portanto, como no tempo dos profetas, a condenação era necessária e o juízo, como o da figueira, viria em breve. Olha só, gente. Tá todo mundo quietinho aí? Vocês estão acompanhando? Tudo ok? Pode falar comigo no chat aqui que eu vou, né? Eu vou acompanhar vocês aqui. Vocês estão entendendo? Tá em paz aí? Posso continuar, né? Versículo 15 ainda. O que Jesus faz? Ele, ao chegar no templo, gente, ele olha algo horrível no templo. E a atitude de Jesus é um impulso de uma ira santa, tá? De uma indignação vinda do profundo do coração de Jesus a respeito da vida seca espiritual que aquele povo estava levando no templo. O que Jesus começa a fazer no templo? Começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, meu irmão, expulsavam. Começou a expulsar todo mundo, estava fazendo negócio, venda, né, câmbio, era um negócio ali que a gente vai ver o que estava acontecendo ali, tá bom? Olha só, não se trata, aqui, gente, alguns falam, né, Jesus estava fazendo a purificação do templo. Alguns comentaristas que eu li, não é bem isso que eles falam, não é uma purificação do templo. Na verdade, é um juízo mesmo, é uma condenação. Não se trata de purificação, mas de condenação do templo. Esse é o terceiro ato profético, em forma de parábola, olha que interessante, depois da entrada triunfal e da maldição da figueira, e os três estão interligados. Então, ó, a entrada triunfal é um ato profético, maldição da figueira, e agora, né, Jesus amaldiçoando ali, na verdade, tocando o pessoal e dando palavras duras com o templo. Por meio desses atos, Jesus desempenha o papel de profeta e diz à nação que Deus colocou sobre ela as maldições que estão descritas no livro de Deuteronômio. Você precisava ir lá em Deuteronômio para ver sobre isso. Né? Não vamos ter tempo para isso, mas existem diversas maldições descritas em Deuteronômio, bênçãos e maldições. Aqueles que iriam zelar pela aliança receberiam bênção, aqueles que descumprissem a aliança receberiam, então, maldições. E Jesus mostra que o povo agora, o templo de Israel, estaria debaixo das maldições da lei, das maldições deuteronômicas. Por quê? Porque eles estavam desonrando o templo, desonrando a Deus em última instância, quebrando a aliança, né, colocando tudo uma questão profana, então, dentro do templo de Deus. Vamos continuar, versículo 15 ainda. Olha o que ele fez. Ele expulsa os que vendiam, compravam coisas no templo. Jesus derrubou as mesas dos cambistas, meu irmão, e as cadeiras dos que vendiam pombas. Foi um negócio, você tenta imaginar a cena. Jesus não está aqui, ele não está pacífico, tá? Jesus está irado, bravo, como diz aí no ditado popular, com sangue nos olhos mesmo. Por quê? Porque há um senso de reverência, né, que está sendo quebrado e Jesus não aceita, uma indignação tremenda de Jesus pelo que está acontecendo no templo, que deveria ser algo que não é.
e que eles fizeram ali, né, casa de ladrões, como ele vai falar, covil de salteadores, roubando o povo, extorquindo, fazendo negócio, pensando, né, em questões de dinheiro dentro de um templo que deveria levar as pessoas a Deus. Então é um negócio terrível. Se a gente pensar, tenta aplicar um pouquinho para os nossos dias, que a gente vai ver que tem muita coisa muito semelhante em outros níveis e de forma diferente. Que se Jesus talvez entrasse no nosso meio, no mundo gospel aí, talvez ele ia virar a mesa também, né? Virar mesa dos cambistas, aí cadeira, com expulsar que vende, compra, e ia virar um negócio aí que a gente está vendo que está acontecendo. E ele diz assim, antes de dizer assim, deixa eu falar dos cambistas, olha que interessante essa questão histórica aqui. Os judeus pagavam ao templo, gente, todo judeu, meio ciclo de imposto anual, tá bom? Esse imposto foi instituído pelo próprio Deus. Você pode ler isso lá em Êxodo 30, 11 a 16. Foi estabelecido pela lei, era um imposto por Deus mesmo, realmente. Esse meio ciclo é mais ou menos 6 gramas de prata, de imposto anual. Tanto o rico como o pobre pagava esse imposto. Estava relacionado, era anual, estava relacionado, inclusive, à expiação, ao resgate e coisas assim. Dá uma olhada lá que você vai entender melhor em Êxodo 30, de 11 a 16. Mas peregrinos de outros lugares, eles tinham que trocar suas moedas por prata de Tiro, pois as moedas de Tiro eram feitas de metal puro e tinham o peso exato do ciclo judaico. Embora essas moedas tivessem imagens, a moeda de Tiro, aí de prata de Tiro, o deus Belcarte de um lado e uma águia do outro, não eram consideradas tão repulsivas essas moedas quanto as moedas romanas. Então, para o judeu, a moeda romana não poderia ser usada para pagamento do imposto no templo, mas poderia ser usada tanto o ciclo judaico como a moeda de prata de Tiro. Então havia um processo de câmbio, como uma troca de moedas, igual a gente faz com real para dólar, real, euro, certo? Um câmbio. Uma das questões problemáticas era a presença dessas moedas dentro do templo, propriamente dito. O sinédrio, o que era o sinédrio? Como se fosse uma suprema corte, eram os anciãos, né, que julgavam questões religiosas, sociais, jurídicas ali, os sábios, né, que na verdade muitos deles perseguiram ali Jesus, né? O sinédrio havia aberto uma casa de câmbio, gente. Então o sinédrio abriu uma casa de câmbio do Monte das Oliveiras. Mas Caifás e os sumos sacerdotes haviam colocado outra casa de câmbio dentro do complexo do templo. Então, tinha uma casa de câmbio dentro do templo, no pátio, um dos complexos do templo, e tinha uma casa de câmbio concorrendo com a casa de câmbio dos sacerdotes no Monte das Oliveiras. Lugar mais conveniente ali no templo para viajantes, criando o quê? Uma concorrência de casas de câmbio. Gente, olha o absurdo. A natureza mercenária dessa atividade era evidente, como Jesus, muitos consideravam que ela profanava o templo, porque era mercenário, era um negócio mercenário mesmo que estava acontecendo. Também havia grande demanda de animais, aves, para os sacrifícios. As pessoas vinham de longe, por exemplo, para fazer sacrifício no templo, e elas não traziam os animais para fazer o sacrifício de longe, ela trazia o dinheiro, a prata, chegava no templo, comprava o animal para fazer o sacrifício no templo. Então tinha uma negociação de animais, que às vezes era escuso, né? Era um mercenário também, eram preços exorbitantes, como eu vou ler aqui. As pombas, por exemplo, por serem o sacrifício dos pobres, eram bastante procuradas, costumavam ser vendidas a preços exorbitantes no templo. Então, existia, da parte dos líderes, dos sacerdotes, do sinédrio, uma intenção mercenária terrível de extorquir o povo que iria no templo adorar, sacrificar. Uma concorrência de câmbio, de moeda de troca. Quando Jesus vê isso, meu irmão, imagine, né, a indignação. Ele olha como a figueira, não tem nada nesse templo de bom, não tem fruto, está seco, e ele vai amaldiçoar e vai proclamar, na verdade, juízo vindouro para esse Israel que estava deixando a vida verdadeira espiritual com o Deus verdadeiro.
Então, vamos lá, 16. E não permitia, além de Jesus, expulsar quem vendia, virar a mesa dos cambistas e as cadeiras que vendiam as pombas. Ele não permitia mais que ninguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Por quê? Porque também tinha uma travessia. O templo estava sendo usado como um caminho ali para levar algumas coisas, recipientes, coisas que eles podiam levar de um lugar para o outro, que não era o que deveria estar sendo usado. O templo estava sendo, na verdade, totalmente desconsiderado o seu ambiente sagrado ali, né? Então, ao que parece, os pátios do templo estavam sendo usados como um atalho dentro da cidade. E indivíduos passam por ali com objetos, recipientes de toda espécie. Jesus se ira com aqueles que perderam toda a percepção do sagrado. Então, o que Jesus está fazendo? Se irando com aqueles que perderam a noção do templo sagrado, daquilo que deve ser separado para Deus, e estava sendo profanado e tratado de qualquer forma, né? Desonrando e desrespeitando o próprio Deus. Era isso que o povo estava fazendo com tudo isso. Versículo 17. Também os ensinava e dizia, depois de fazer tudo isso aí, virar a mesa dos cambistas, expulsar quem estava vendendo, né, e comprando, proibir gente atravessar para levar coisa ali, ele começa a ensinar. E ele diz o seguinte, não é isso que está escrito? Jesus faz uma pergunta, não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? É como se assim, olha o que vocês transformaram o templo, olha no 17, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Vocês fizeram do templo um antro de ladrões, um covil de salteadores, de mercenários. Esse lugar que deveria ser casa de oração para os povos, que deveria ser um testemunho da presença de Deus para todas as nações. Isso não atrai, não é um bom testemunho de Deus para os gentios. Isso aqui está desonrando o nome de Deus em meio às nações. Gente, é isso que Jesus está falando. E com isso, qual é a mensagem para a igreja hoje? A mesma coisa. Como a igreja é e se comporta, ela honra ou desonra o nome de Cristo em meio às nações. As nações olham para a igreja e para nós hoje e se sentem atraídos pela reverência, pela fé verdadeira, pela santidade, né, pela vida com Deus, ou eles estão horrorizados porque nos tornamos também um covil de salteadores, mercenários, ou gente que fala de Deus e tem uma vida totalmente desregrada, e ao contrário do evangelho que falamos, né? Então, é uma grande reflexão, porque a palavra de Jesus é dura para esse tipo de atitude aqui. E aqui é interessante, Jesus está usando aqui, gente, um texto, olha que legal aqui para a gente ver aqui. Antes do texto, esse destaque. As motivações mercenárias dos líderes, um aspecto da apostasia de Jesus, de Israel, trouxeram condenação sobre o povo. Os juízos divinos em Isaías e Jeremias, olha aqui, os juízos que Deus falou através do profeta Isaías e profeta Jeremias estão prestes a vir. É isso que Jesus está falando. A maldição da figueira e a condenação do templo apontam para a razão do juízo vindouro. O povo rejeitou o Messias, que era ele mesmo, de Deus, e profanou o templo. O que resta? Juízo, meu irmão. Juízo. Olha outra coisa também. Versículo ainda 17. Jesus aqui, ele cita Isaías 56, 7. Quero ler para vocês. Tudo bem? Vou ler aqui, ó. Isaías 56, 7. Olha só, gente. Mais de 600 anos aí, antes de Jesus nascer, o profeta Isaías, ele profetiza à nação, ao povo de Deus. E ele diz assim, olha o que Deus está falando com esse povo, que Jesus agora está falando. Também os levarei ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. O que Jesus falou que o templo devia ser? Casa de oração para todos os povos, e não covil de salteadores. Os seus holocaustos
e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel, ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. É isso que Deus queria fazer com Israel e com o templo. Que eles fossem casa de oração para todos os povos, testemunhos de Deus às outras nações. Mas o que eles se tornaram? Covil de salteadores. Resta, portanto, juízo de Deus, né? Mais um texto, Jeremias 7, 8 a 11. Olha só. Eis que vocês confiam em palavras falsas. Aqui já é palavra de repreensão. Que não servem para nada. O que é isso? Olha o que Jeremias fala. Vocês roubam, matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. E depois vêm, se põem diante de mim neste templo que se chama pelo meu nome e dizem, estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que este templo, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Meu irmão, quando Jesus fala para aquele povo no templo, essa casa deve ser chamada casa de oração e não um covil de salteadores, o que Jesus está falando? O que Deus profetizou através do profeta Isaías e de Jeremias está vindo sobre vocês. Vocês estão abandonando a Deus, achando que vindo para o templo estão salvos. E Deus está perguntando, vocês acham que a minha casa é um covil de salteadores, de mercenários? E há uma indignação, e não só uma indignação, como uma palavra de juízo, portanto. Então vamos lá. Citação 1, como a gente viu. Casa de oração para todos os povos aponta para o ato de Jesus no pátio dos gentios. Em Isaías, faz parte de sua ênfase sobre o cortejo das nações a Sião, a promessa de que, na era messiânica, todos os povos da terra viriam e adorariam no templo. O comércio desmedido que os líderes trouxeram para dentro do templo, estava desviando a finalidade do pátio dos gentios, cujo propósito do templo seria a oração e não o lucro, e o lucro aqui de quem? Sempre, né? Dos líderes, dos sacerdotes, do sinédrio, né? O povo, na verdade, padecia. A citação 2, que é o covil de ladrões, que Jeremias, como a gente leu, fala, em que o profeta condena a nação apóstata que por roubo e homicídio, por imoralidade e idolatria, e por transformar a casa de Deus em um covil de ladrões. Meu irmão, o que nós estamos vendo? Essa é a situação espiritual que Israel se encontra. Afastados de Deus, quebrados a aliança, não conseguiam identificar que o Messias estava na frente deles, rejeitando o Messias, e inclusive depois matando o Messias. Essa é a situação, e por causa disso, vem sobre eles, né, juízo, vem sobre eles maldições da lei de Deuteronômio. E aí a gente encerra, né, essas últimas palavras do versículo 18. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso. Então, em vez de se arrepender, o que eles queriam fazer? Matar, né? Matar Jesus. Procuravam uma maneira de matar Jesus. Quem? Sacerdotes, os escribas, as pessoas que detinham teoricamente, o conhecimento das coisas de Deus, queriam matar o Filho de Deus. Queriam matar o Messias enviado por Deus. Por quê? Porque estavam longe de Deus, meus irmãos. O coração deles estava longe do jeito que Isaías e Jeremias profetizou. Isso é triste, porque essa foi a situação de Israel. E a nossa oração é para que nós não sejamos assim também. A gente vai na igreja, vai no culto, né, faz algumas questões religiosas e o nosso coração está distante.
do Deus verdadeiro, da vida de Deus, do Evangelho de Cristo, da graça, da vida de Deus que nos aproxima com devoção, com amor a Deus acima de todas as coisas, meus irmãos. É isso que nós precisamos entender. E aqui fica claro, ao invés de se arrepender depois de uma palavra dura dessa de Jesus, que é o Messias, o Filho de Deus, em vez de chorarem amargamente pelo pecado, se arrependerem, se voltarem para Deus, se endurecer os seus corações e queriam matar Jesus, tirar a voz de Deus, porque eles temiam que a multidão desse ouvido, né, ao ensino de Jesus, como diz aí, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Tá certo? E para a gente encerrar esse texto, né, esse trecho de hoje, vamos só retomar aqui, então, para a gente fazer um desfecho, né, no texto. Nós vimos, então, 2 atos simbólicos, né, da figueira e do templo. Aqui Jesus é visto como o juiz escatológico, que atua como profeta de Deus, para retratar de forma simbólica a condenação divina da nação por haver abandonado sua caminhada com Deus. Primeiro, ele usa uma figueira infrutífera para simbolizar a nação infrutífera. Desse modo, mostra a maldição de Deus sobre Israel. Segundo, ele expulsa do templo os comerciantes e líderes que substituíram o propósito sagrado do santuário com atividades mercenárias, econômicas, né? E aqui não é só uma questão econômica, é mercenária mesmo. Ladrões, salteadores, saqueadores do povo. Era extorquir mesmo, o pobre, o povo, fazendo maldades, né? Com as pessoas que queriam até mesmo de boa fé sacrificar e fazer coisas no templo ali. Então esse povo fazendo coisas horríveis e Jesus ficou irado com eles. Uma consideração importante aqui, final. Gente, há sempre o perigo, presta atenção, há sempre o perigo de nos desviarmos da vontade de Deus. Mesmo engajados e envolvidos em atividades religiosas. Vou ler de novo. Há sempre o perigo de nos desviarmos da vontade de Deus, mesmo sendo religiosos. Mesmo sendo pessoas que estão em atividades na igreja, há sempre o perigo de lá no fundo estarmos desviados do Evangelho. Nosso clamor é esse, que Deus tenha misericórdia de nós. Por quê? Porque a consequência disso é o juízo divino. A consequência de uma vida religiosa, né? Com práticas religiosas, mas sem um compromisso de fé verdadeiro e profundo com o Evangelho de Cristo, é simplesmente uma religião vazia, seca, infrutífera. E a minha oração aqui final é que Deus nos livre disso. Que Deus nos continue dando a nós graça para perseverar como uma vida verdadeira no Evangelho e glorificar a Deus com a nossa vida, glorificar ao Deus, ao Senhor, ao Cristo que nos salvou. Nos salvou da condenação eterna, do pecado, nos salvou do engano de Satanás, nos salvou da separação eterna de Deus e nos fez filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo.